empreendedora, sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Empreender. Nesse podcast de hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui muito especial, que é empreendedora raiz, a empreendedora nata, né? Que desde muito cedo já sabia o que queria, é uma microempresária aqui da nossa cidade. E eu vou bater um papo com ela de vida real, vamos falar daquilo que nós vivemos, dos desafios que nós enfrentamos diariamente, dessa vida louca que é empreender. Então aproveita aí, já pega papel e caneta na mão, porque hoje nós iremos falar aqui de muita coisa de vida real, tá? E para você que ainda não assinou, né, se inscreveu no nosso Instagram, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, tá? Clica aí em inscrever-se, tá? E ativa o sininho da notificação, porque toda quinta-feira tem podcast, Pode Empreender e conteúdo de valor aqui para você, tá? Então, gente, hoje nós iremos falar aqui com uma empresária, empreendedora, né? Que é do interior aqui da cidade, que é uma empreendedora já há 8 anos. Eu quero que ela mesma se apresente para nós aqui. Seja muito bem-vinda, Aline, tá? A nosso podcast Pode Empreender. Eu tenho certeza que hoje vai ser de muito valor aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui presente com vocês. Gratidão por também estar, né, me dando essa oportunidade. Meu nome é Aline Oliveira. Eu sou filha amada do pai. Sou lá do interior, né? Como você falou, de Boa Nova, entroncamento de Boa Nova. Sou filha, né, de doméstica. Minha mãe, né, é doméstica, meu pai é lavrador. Então, assim, desde muito cedo eu tinha um sonho, né, de ser empresária. Aos 14 anos eu já falava isso para minha mãe, que eu tinha esse grande sonho. E ela falava assim: minha filha, quem sonha alto só acorda no baixo. Mas eu não queria saber de nada. Eu queria ganhar o mundo. E hoje, né, eu sou formada em administração, corretora de imóvel, né, autorizada pelo Cresce, e estamos aí ganhando o mundo no consórcio, né, eu trabalho com consórcio para compra de imóveis, veículos e serviços há 8 anos já, então, 8 anos. Então, assim, para mim o consórcio faz parte da minha vida. Eu não me vejo assim fora do consórcio, né, eu levo o consórcio como estilo de vida para mim. Basicamente isso. Que bom, que bom. Pois é, mulher, você falou aí que você já se identifica com algo que você já vivencia, né? Que é o consórcio, né? Sim. Então, atualmente você está com uma loja aqui na cidade, né? Que antes você tinha uma loja na cidade próxima, uma cidade vizinha, que foi em Jiquié, né? Cidade do Sol. Um beijo para todo mundo de Jiquié que está nos assistindo aí. Conheço bem lá, tem até loja lá também, no centro de Jiquié, né? E você foi empresária já que iniciou a sua vida empreendedora já no ramo do consórcio, né? Que foi o seu primeiro negócio ali, consórcio. Me fala um pouquinho como foi. Foi em 2016, né, que você me falou? 2014. 2014. Foi. Como foi esse início da sua vida empreendedora, já com um sócio, que eu acho que o desafio é muito maior, né? Eu falo isso sempre, quem tem sócio tem patrão, e quando você, e sociedade é casamento, né? Então, me fala um pouquinho aí, como é que foi? Vamos fazer uma retrospectiva aí de como foi a sua vida empreendedora. Pronto. Eu iniciei, né, minha vida muito cedo. Desde muito cedo eu já limpava a casa, era babá. E aos 16 anos eu casei. E aí fui para a cidade de Jequié em busca, né, de meus sonhos, dos meus objetivos. E lá eu comecei a trabalhar numa loja de roupa, que foi o meu primeiro trabalho. Depois eu trabalhei na Microlins como assistente de vendas. Sim. Então eu chegava lá e perguntava, né, o pessoal na rua: posso falar um minutinho com o senhor? Só que eu acabei não me identificando, e também passei no FIES, que eu queria fazer minha faculdade de sistema de informação, que era o meu maior sonho, que depois se transformou. E aí eu vim para a cidade de Vitória da Conquista, onde tudo começou. Então é aqui que eu tenho um carinho imenso por essa cidade, é um lugar que eu amo, que eu me sinto muito bem. Então, durante o período de 8 meses, eu comecei a fazer, né, entrevistas de emprego. Sim. E eu não passava em nenhuma entrevista. E eu falava: meu Deus, eu sou ruim demais, pai. Não tem cabimento. Eu vou em uma entrevista, não sou aceita. Eu vou em outra, não sou aceita. E nesse percurso, né, eu vi uma vaga de emprego no Facebook, contrata-se vendedor de consórcio. Sim. E nesse percurso, enviei currículo, pronto, fui chamada. Nessa entrevista,
minha líder, Patrícia Ludmila, que eu devo, né, total gratidão, né, por ter me dado essa oportunidade, perguntou, né, o que era inegociável para mim. E eu falei, para mim é a honestidade. Isso aqui eu não negocio em lugar nenhum. Então, fui contratada com essa única pergunta, porque pelas outras ali eu fui ruim, porque eu tinha muita timidez, eu não conseguia falar em público. Então, assim, foi uma oportunidade da minha vida. Sim. Aí, durante um mês, eu fui trabalhar como vendedora, aqui na Rio Bahia, no prédio da Tim Solda, era no último andar ali da Tim Solda, e eu ia para o centro da cidade, assim, de panfleto. Então, era mais ou menos um milheiro de panfleto nesse sol, ia e voltava, e voltava. À noite também, às vezes, a gente colava cartaz, a cola era de solda cáustica, né? Então, a mãozinha queimava depois. Só que eu não dei certo, porque eu não sabia me comunicar legal com o cliente, o que o meu líder falava, eu não seguia. Então, com um mês eu fui demitida. Então, eu entrei em junho, julho eu fui demitida, fiquei um mês afastada. Quando foi em agosto, minha líder me chamou, falou, Aline, eu tenho uma proposta para você, mas com uma condição, você aceita? Eu não queria saber de nada, eu só queria saber de trabalhar. Falei, aceito, lógico, estou indo aí já. Ela, não precisa vir hoje, vem amanhã. Aí eu fui, né, para esse retorno, e ela falou, eu tenho aqui a proposta para você, para ser administrativo, pelo seu empenho, dedicação, você aceita, mas você tem que comprar uma roupa. Eu falei, comprar uma roupa? Vixe Maria, não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer agora? Aí eu fui pedir minha mãe um dinheiro emprestado, comprei um blazer e uma blusa. E uma calça rasgadinha, meu Deus, nada a ver com social. Sim. E aí, no terceiro dia eu queimei essa blusa. E aí eu já usava o blazer o tempo todo. Era calor, frio, eu estava usando esse blazer. Sim. E foi aonde eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Certo. Eu vou começar aqui agora a agir como se fosse dona dessa empresa. Abracei a ideia, comprei a ideia e vesti, né, a camisa da empresa naquele período. Sim. E foi aonde também eu fui buscando cursos, fui buscando conhecimento e veio novas oportunidades com o passar do tempo. Trabalhei no setor de pós-venda, trabalhei no setor de faturamento também, onde a gente fazia as entregas dos bens para os clientes. E depois como líder de equipe. E foi aonde surgiu, né, a maior oportunidade que eu diria da minha vida, porque a partir daquele momento, no ano de 2016, eu fui junto com o sócio para a cidade de Jequié. Lá a gente comercializava, né, cotas de consórcio também para compra de imóveis e veículos. Aí naquele percurso, de início, foi tudo muito bom. Só que com o passar do tempo, eu não fui sabendo lidar com algumas situações e aonde foi... minha mente não estava mais suportando. Então, eu entrei no vermelho, minha empresa já estava prestes ali a quebrar, eu já não queria mais trabalhar com consórcio, eu queria desistir, né, do meu sonho de ser empresária, de ter sucesso. Sim. E desistir da vida. Então, eu entrei em um processo realmente depressivo, não tinha condições financeiras, eu tinha que escolher qual conta, né, da empresa eu iria estar pagando. Então, foi um momento, assim, muito desafiador. E eu sempre tive como base minha mãe e meu pai, minha família. E minha mãe teve um surto psicótico e chegou um momento que eu falei, eu não tenho como chegar para minha mãe e dizer o que eu estou passando. Não tem como eu chegar para minha família e dizer o que eu estou passando. Então, meio que eu vivi aquela situação sozinha, né? Sozinha em Deus, graças, né? E foi muito desafiador para mim. E o meu atual líder, né, Breno e Elane, eles falaram comigo, conversaram, não desista, você vai conseguir, você vai sair dessa. E a gente organizou para eu vir trabalhar aqui para um outro representante como supervisora de vendas e, entre aspas, eu não teria a responsabilidade, né, de ter uma empresa, iria só supervisionar a equipe. Mas mesmo assim eu não conseguia bater metas, porque se você não está com a mente legal, você não consegue desenvolver nada. Sim. E aí eu fiquei um percurso com eles e a Jéssica, né, ela falou assim comigo, Aline, vai ter uma palestra da Febracis e nessa palestra você leva só 1 quilo de alimento. Naquele período eu não tinha dinheiro, mas alimento eu tinha 1 quilo lá em casa. Aí eu levei 1 quilo de arroz e fui para a palestra da Febracis. E lá nessa palestra foi falado sobre o poder da ação e da autorresponsabilidade.
E aí a moça lá da Febre Assis falou assim, você é o único responsável pela vida que tem levado. Se você é o único responsável pela vida que tem levado, é o único capaz de mudar. Felipe, veio um turbilhão de emoções naquela hora. Eu falei, como assim? Eu sou a culpada por a vida que eu tô levando? Não, tá errado. Eu não queria aceitar aquilo naquele momento. Sim. E eu queria sempre achar culpados e me fazer de vítima da sociedade. Só que aí eu fui para casa, pensei, eu falei, não, agora eu vou fazer diferente. Se eu me coloquei nessa situação de não ter condições financeiras, de não ter nem direito o que comer, o que beber, e estar devendo o mundo e o fundo, então eu tenho como restaurar também a minha vida, a minha finança. E aí foi aonde eu fui me colocar realmente na posição que eu deveria sempre estar, responsável pelo meu destino. E foi assim que eu fiz, né? Aí eu passei o período de 2021, 2022, e agora, né, no ano de 2023, esse rapaz que me deu a oportunidade é o Jábio, né, e a Jéssica, eles me deram a oportunidade de vir para a Vitória da Conquista. Eles abriram 2 representações, uma eu esqueci o nome da cidade, meu Deus, agora, em 2 cidades do Sudoeste, né? Sim. E aí eles abriram e venderam a empresa aqui para mim. Então, hoje eu tenho uma empresa aqui, em Vitória da Conquista, de frente à Caixa Econômica. Então, eu tenho uma equipe de 10 pessoas e, assim, é uma grande vitória, sabe? É como eu dei a volta por cima e hoje o nome da minha empresa chama Acred, vem de acredite-se, né? Então, o que eu falo para vocês, né? Acredite sempre no potencial de vocês, acredite na força, acredite nos sonhos. Porque a partir do momento que você acredita e confia em Deus, tudo dá certo. Verdade. Então, eu estou trilhando aí meu caminho, cheio de sonhos, e vou realizar todos em nome de Jesus. E é isso. Que bom, meu Deus, como nós havíamos conversado, né? Eu me identifico muito com a sua história, porque eu também fui uma pessoa que vim de baixo, né? Sim. Eu entrei como ajudante, depois fui galgando ali posições melhores na empresa e depois eu entrei como sócio dessa empresa. E não tão diferente de você, né? Que você entrou como colaboradora, depois você teve um período turbulento ali nessa empresa e depois você deu a volta por cima e se tornou dona do negócio, né? Então, é muito bom. Então, me fala para mim, qual foi o maior desafio ali inicial? Porque uma coisa é você estar no lado do colaborador, outra coisa é você estar do lado da gestão, do lado de quem paga, né, o negócio. Me fala aí um dos maiores desafios que você já enfrentou. Eu acredito que um empreendedor ele nunca está preparado, né? Porque a gente estuda, né, para ser empresário. Normalmente, as nossas escolas é bem padrão, né? Então, assim, o maior desafio é a prática de tudo, compreender o negócio por inteiro. Quando eu recebi minha primeira oportunidade, eu só tinha noção da minha parte, como administrativo, como pós-venda, mas eu não tinha a noção de gestão. Sim. Então, o maior desafio foi a gestão da empresa. Também a parte financeira, que tanto que depois o resultado foi ficar no vermelho e ir para a falência. Então, para mim, foi um dos maiores desafios manter esse padrão, que a gente sabe que isso envolve todo o processo da empresa. Então, eu acredito que naquele período eu não tinha processos tão claros, tão definidos. E foi uma das coisas que atrapalhou o percurso. Entendi. Quando você tá no início, tudo é muito novo, né? Isso. Tudo é muito novo. Quando você coloca já um negócio, você por mais que tenha força de vontade, tem até a técnica, né? Mas quando é para prática, quando sai da teoria e vai para a prática, eu costumo falar que na prática a teoria é outra. Sim. É outra porque a gente sabe o quão é desafiador mesmo essa nossa vida diária, essa nossa vida empreendedora, essa nossa vida que nós sonhamos, né, em um futuro, sonhamos em ter um grande negócio, que esse negócio vai prosperar, vai dar certo, enfim. Então, o início é muito complicado. Sim. É muito complicado. Mas quando nós temos Deus na frente, né, eu vi que você é uma pessoa que fala muito de Deus, que Deus está na frente, tanto quanto na frente dos meus negócios, né, eu acredito que eu estou aqui só como administrador, mas quem conduz a minha empresa é Deus.
né? Então, sem Ele, eu não seria nada. Amém. E nós tendo essa força de vontade, essa garra, esse querer de ter uma empresa, é o nosso combustível. É o nosso combustível para, poxa, não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. Se não deu certo amanhã, é por causa de alguma coisa. Mas eu vou fazer esse negócio dar certo. E isso é muito complicado hoje, porque as pessoas querem resultados imediatos, querem resultados rápidos e muitas vezes não vêm. Então, para mim, demorou cerca de 10 anos para eu ter sucesso mesmo, expressivo, depois de 10 anos empreendendo. Muita coisa, né? Você ainda nem chegou nos 10 anos empreendendo. Breve. Depois de 10 anos empreendendo que eu vim ter sucesso. Antes disso, minha amiga, eu só foi pau. Era muito trabalho, era um volume de trabalho, assim, era uma carga de trabalho altíssima, mas venci, mas todos nós vencemos. E foi o laboratório, foi algo preparatório para me tornar um empresário que eu sou hoje, né? Então, no seu ponto de vista, né, quais são os obstáculos que você enfrentou? Os obstáculos, falou, puxa, esse obstáculo que eu enfrentei, mas que fez você crescer no negócio. O maior obstáculo que eu digo que eu enfrentei foi eu mesma, né, em quesito da inteligência emocional. Porque se você não está bem, não tem como você liderar outras pessoas, né? Então, você tem que cuidar da mente. Hoje eu tenho uma mentoria específica justamente para tá bem, né? E busco também fazer exercício, enfim, são coisas que eu cuido de mim para refletir na minha empresa. Então, primeiro vem a questão espiritual, depois a pessoal e o reflexo automaticamente no profissional. Show. Então, tem tudo isso. E sempre assim, Felipe, uma dica que eu dou para as pessoas é: tem outras pessoas ao seu redor. Que aí você vai começar a conquistar grandes passos, vamos dizer assim. Sim. Então, você vai subir o degrau de uma forma expressiva, vai evoluir mais, porque quando você tem aquela visão, não é só eu, acaba que também isso lhe atrapalha no percurso. Entendi. É porque o empresário é muito solitário, né? O empresário é muito sozinho. O empresário, muitas vezes, ele não tem quem ele consiga expressar aquilo que ele está sentindo, né? Ele não tem uma pessoa que partilha a mesma dor do que a dele. E por isso que eu converso com muitos empresários que não tem quem compartilhar uma dor que ele está tendo, um desafio, porque a sua dor pode ser uma que eu passei lá atrás, a sua dor que você teve pode ser uma que eu vou enfrentar lá na frente, ou a que eu estou enfrentando atualmente. Então, você está em ambientes que te proporcionam também você dividir esse fardo, acho que é muito importante. O que você acha, Valdo, em relação a isso? Você mudou a sua mentalidade, você buscou, você sabe hoje o valor de ter um mentor, você sabe o valor de ter um curso, né? E diga-se de passagem, vai estar conosco aqui, já se inscreveu no nosso curso aqui que vai acontecer na próxima semana, né? Então, qual a importância que você vê nisso? Por que você se inscreveu? Vamos lá. Pessoal, né, que não se inscreveu ainda, já aproveita a oportunidade. Eu assisti uma live sua, eu fiquei muito impactada na live. Sim. Eu falei, gente, se esse homem entregou tudo isso em uma live, porque o conteúdo que você passou lá, normalmente é um conteúdo que a gente tem que pagar para ver. Exato. Se ele fez essa entrega extraordinária em uma live, imagine em 2 dias. Então, eu já quero o crescimento, quero minha evolução, né? Então, é algo que eu percebi que você vai entregar no curso, que vai também dar novas ideias para o nosso negócio. Então, se tem essa oportunidade, por que não participar? Está na porta, né? Tá exatamente. Na porta, aqui na porta. Então, a pessoa tem que estar com a mentalidade desse jeito para tomar uma atitude. E tem muitos empresários que estão do mesmo jeito sempre. Você não quer estar do mesmo jeito sempre. E o que você entendeu com a gente volta àquele autorresponsabilidade que você falou lá do curso da Febracis? O empresário, se ele soubesse que o resultado da empresa dele só depende dele, amigo, a sua empresa, você tem empresa que merece. Se a sua empresa não está do jeito que você quer, é por culpa sua.
Então, nem todo mundo que a gente coloca a culpa na concorrência, coloca a culpa no mercado, coloca a culpa no governo, coloca a culpa em todo mundo, menos em nós. Então, você deu um passo, né? Você deu já um grande passo que, se você quiser caminhar mais longe, você vai ter que aprofundar mais. E o conhecimento é algo que eu não vou aprender aqui e vou ficar estagnado, não. É algo que tem que ser constante. Então, se todo mundo pensasse nesse formato assim, as empresas fechariam menos, as pessoas cresceriam mais como profissionais e, consequentemente, a empresa voava. E foi isso que também foi a minha virada de chave. Lá atrás, eu tinha um nível de consciência aqui. Eu falava com pessoas desse nível aqui, até eu encontrar pessoas que estão nesse nível aqui, onde eu entendi que eu falei, meu Deus, eu preciso evoluir demais. Eu preciso muito evoluir. Você vai estar no curso, eu vou falar sobre algo que eu fiz para mim. Uma delas foi estar em ambientes que me proporcionavam, me puxavam para cima. Ou você puxa ou você está descartado. E assim é o mercado, né? Se você não estiver atualizado, você está descartado no mercado. Então, como a gente pensa, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Aonde a gente quer chegar, qual é o futuro que a gente quer ter, né? Mas isso tem que ter um equilíbrio, né? Você consegue equilibrar bem a sua vida pessoal e sua vida profissional? Como é que você faz isso? Hoje eu tenho uma rotina. Sim. Então, já tem os horários pré-definidos do que eu vou fazer, tem toda uma agenda organizada para isso. Boa. Porque, assim, se você não tem a organização, você não tem um planejamento, você vai ficar perdido ali. Meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? E agora? Eu cuido da minha vida pessoal ou da profissional? Então, a rotina é essencial para você ter o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Ótimo. Você ter uma agenda que te auxilia é muito bom. É muito bom. Se você é organizada ali nos seus compromissos, é muito bom. Eu falo que vai das fases da empresa, vai das fases do negócio. Antes, eu tinha uma agenda muito cheia, muito cheia. Depois de algum tempo, eu entendi que as oportunidades não estão na agenda cheia. Não estão nos check que a gente dá. As oportunidades estão na agenda vazia, que nos dá conforto para pensar melhor no que nós temos que fazer. Hoje eu me posiciono na minha empresa aonde me cabe melhor. Então, a minha agenda hoje, eu só participo de reuniões que, de fato, é necessário a minha presença. Eu hoje estou voltado para o crescimento da minha empresa. Então, as oportunidades, hoje a sua pode ser que seja na agenda cheia, colocando todo um cronograma. Mas daqui a algum tempo você vai ver, para mim enxergar melhor, eu preciso estar com a agenda vazia para estar olhando mais ainda o meu negócio de cima. E ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que vai lhe dar subsídio para você ter esse nível de consciência e enxergar isso daí. Né? Show de bola. Com certeza, né? O meu líder, Breno, ele já tem justamente o que você falou. Ele tem essa organização de ter a agenda vazia, mas para estar trabalhando no estratégico, com a família também. Mas um dia eu chegarei lá. No início da vida empreendedora é pau mesmo, é você que faz, é você que... Porque não tem quem vai fazer por você, né? Mas se a gente quiser ir para outro nível, a gente já tem que estar com isso em mente, né? Antes eu achava lindo falar, meu Deus do céu, eu tenho 200 coisas para fazer. Não, eu prefiro... Ficava doido, né? Não que eu não tenha hoje, né? Sim. E a agenda vazia não tem nada a ver com você tá tomando caipirinha na praia. Não tem nada a ver com isso, você tá, né? Igual eu vejo muitos empresários que, poxa, 3 horas da tarde estou na academia. Acho lindo, respeito, porém... 3 horas da tarde, minha empresa está jogando. A minha empresa está aberta. Quando o técnico está jogando, ou quando o time está jogando, o técnico fica na onde? Observando ali. Na beira do campo, né? É. Como é que o empresário vai estar na praia? Como é que o empresário vai estar na academia? Entende? Então, fazer uma boa gestão do tempo, saber fazer uma boa gestão do tempo, eleva o nosso nível, eleva o nível da nossa empresa, tá? Mas vamos lá. Uns desafios de iniciante, né? Como você é uma empresária jovem, né? Você é uma jovem empresária. Um dos desafios de iniciante, né?
Como é que foi um desafio? Você logo quando começou, você tinha recurso, você contratou pessoas, um desafio inicial de negócio. Como é que foi isso daí para você? Porque a gente sabe que precisa de recurso financeiro, precisa de gente para estar comprando a sua briga, que está junto com você ali. Então, qual foi o desafio, assim, nesse parâmetro entre pessoas e entre finanças? Certo. Quando eu iniciei, eu comecei com 15 mil reais. 15 mil. Pouquíssimo. Não tinha... Investi na estrutura do ambiente, mas não tinha ali caixa. Então, o recurso que eu tinha era eu e o meu sócio. Então, a gente começou a fazer o trabalho de multi. Vendedor, auxiliar administrativo. Então, a gente fazia de tudo um pouco. Eu acredito que foi um desafio, mas a gente conseguiu chegar já no primeiro mês. Vendemos em 15 dias500 mil. E aí foi onde a gente começou a estruturar, fazendo o processo de contratação, que também é muito desafiador, porque eu não tinha, né, treinamentos ali em RH. Então, começar a contratar e fixar uma equipe foi um dos maiores desafios enfrentados naquele período como iniciante. Entendi. E depois manter a constância em vendas. Manter a constância em que venda. É crucial. Manter o time alta, né? E já pegando esse gancho aí de manter constância em vendas, né? E motivação, né? Que é o motivo, o indivíduo faz uma ação. Como é que você motiva hoje seus colaboradores? Certo. Hoje, nós temos um time, né, de 10 pessoas. Então, cada um tem a sua forma de se motivar. Eu não tenho como motivar João igual eu motivo Maria. Então, eu faço um trabalho individual com cada vendedor, em determinado momento, para entender a vida dele. Então, eu começo a olhar o vendedor como um ser humano. Porque, às vezes, tem empresários que veem aquela pessoa ali como números. Então, isso é uma forma de me motivar. Eu começo a trabalhar também na mentalidade dele. A mesma mentora que é minha tem também um dia de mentoria com eles. A gente faz campanha de motivação, premiações, viagens. Então, no último mês mesmo, a gente foi nas dunas do Rio São Francisco, viajou. Agora nós vamos para Salvador, vai ter uma festa do Fera lá. Então, todos os vendedores que vendem 500 mil, ele tem esse evento, tem participação em treinamentos exclusivos também. Então, tudo isso aí eu faço para motivar meu time. Ótimo, ótimo. Você sabendo qual é a necessidade real do indivíduo, né? Que a pessoa, antes de ser um colaborador, ele é uma pessoa, né? Ele é um ser humano, ele tem uma vida e ele não é um número. Então, eu também, do lado de cá, eu falei, poxa, eu preciso me importar mais com os sonhos das pessoas. Cheguei pro cara e falar, ó, qual é seu sonho, velho? Como é que tá a sua família? E a escola de seu filho, qual é? Quando nós sonhamos o sonho dos nossos colaboradores, eles automaticamente começam a sonhar o sonho da nossa empresa, Sim. O nosso sonho. Então, a gente cria um ecossistema ali de pessoas que se ajudam. Eu ajudo eles a prosperarem na vida deles, pessoal, e eles ajudam a minha empresa a prosperar, a crescer. E esse ecossistema que a gente também cultiva aqui na empresa. Então, se todo empresário, até vocês que estão nos assistindo mesmo, se todos os empresários tivessem isso em mente, que nós temos que cuidar das pessoas, para as pessoas cuidar da nossa empresa, cuidar de nós mesmos, até a nossa empresa estava num patamar muito mais alto. Porque se a gente tratasse as pessoas como números, elas vão tratar a nossa empresa como número. Como número. Ela chega, ela ganha aquilo ali, ela bate o ponto dela e acabou. Ela tem aquilo como número. Mas essa história de vestir a camisa, de incorporar a camisa, de ser intraempreendedor, só é possível se você cuidar dos seus colaboradores como se fosse integrantes da sua família, como se fosse mesmo você se importasse com a vida da pessoa, com a família da pessoa, que apesar de qualquer coisa, nós cuidamos de todo mundo. Porque eu falo para os meus bem assim, eu falo, gente, vocês acham que o real patrão aqui sou eu? Não sou eu, não. Vocês acham que vocês trabalham para mim? Não. Vocês trabalham para vocês.
Vocês trabalham para a família de vocês. Vocês trabalham para a prosperidade de vocês. O real patrão não sou eu, não. O real patrão, sabe quem é? É o nosso cliente, que é ele que paga o nosso salário. Ponto. Então, gente, vocês sabendo que vocês trabalham para vocês, para a família de vocês, para a prosperidade de vocês, por que vocês não vão se doar? Por que vocês não vão fazer? Então, isso que eu tenho cultivado aqui na empresa e tem dado muito certo. As pessoas entenderam, compraram a ideia, né? E ter pessoas que compram a nossa ideia é bom demais, né, minha amiga? Exatamente. É bom demais. Pessoas que compram a nossa ideia, que abraçam aquilo que nós propomos. Então, a gente vai avançando, né? A gente avança nessa jornada. Mas vamos lá. Você sabe lidar com... A gente sabe que a vida empreendedora não é uma vida de... A gente está falando de colaboradores, mas vamos falar da vida empreendedora de muitos empresários de não ter certeza do amanhã, não ter certeza do dia, da noite, do clima, se está com a loja em Jequié, se está com a loja em Vitória da Conquista, se está com a loja em Tapetinga, aonde é? Com essas incertezas e inseguranças, como você conseguiu administrar isso daí logo que você veio de uma quebra, né? Você ali com seus sócios, você teve um rompimento dessa sociedade e como você administrou essa dificuldade, vamos dizer assim, de fazer essa gestão de incerteza, de emoção, porque muitos que estão assistindo a gente aqui, eles também passam por isso, né? Porque empreender, eu sempre falo, né, que é você lutar por um sonho que muitas vezes só nós mesmos acreditamos. Então, como é que foi você lidar com essas incertezas e você não ter uma base ali para te auxiliar? Todo empreendedor, em algum momento da vida dele, já teve medo. Uhum. Então, assim, eu digo para todo mundo, se você está com medo, vai com medo mesmo. Então, na minha volta, né, por cima, eu falei, eu tenho que colocar mesmo a cara e ir, com a cara e a coragem. Então, deixei o medo de lado e enfrentei. E também comecei a ter uma antivisão do negócio, para fazer a programação tanto para o erro quanto para o acerto. Sim. Então, ter aquela programação ali, porque antes eu não trabalhava dessa forma. Eu ia, se foi, foi, se não foi, não foi. Só que a gente sabe que pode acontecer imprevistos. Aí, então, hoje eu visualizo minha empresa, janeiro, março, abril, maio, junho, até o final do ano, até ano que vem. Então, eu começo a olhar com a visão mais ampla e previno qualquer situação ali que possa acontecer no decorrer das coisas, Ótimo. Das situações. Tem um planejamento, né? Exatamente. Já tem um planejamento, já saiu do amadorismo para ir para o profissionalismo, né? Exatamente. A gente, quando anda voando, não sabe para onde vai, né? A gente não consegue ir muito longe, né? Ou até não chega a lugar nenhum. Então... Você falou aí de venda, você falou de time, você falou de planejamento. Como é que você consegue hoje fazer um planejamento de vendas? Como é que você lidar com as vendas atualmente no mercado? Que você tem que ter um diferencial muito bom para comprar na sua mão e não comprar na mão do seu concorrente, né? Então, me fala um pouquinho de venda. Esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre venda, porque eu acredito muito que é a venda que salva qualquer negócio. Primeiramente, eu coloco meus colaboradores para ver o cliente e eles ver que eles são a mudança de vida dos clientes. Então, Sim. Todos os clientes que nos buscam, eles sonham em ter a casa, o carro, ou fazer um serviço, uma viagem, uma cirurgia. Então, o primeiro passo é isso, comprar a ideia ali do cliente, ouvir o cliente, sentir a dor do cliente e trazer a melhor solução. Só que não focado no dinheiro, e sim ser canal de bênção na vida do cliente, em transformar a vida do cliente. Porque você transformando a vida dele, ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai falar bem da sua empresa. Então, hoje, no setor de vendas, eu busco a satisfação do cliente, porque eu sei que a minha empresa é para mim, para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos e assim sucessivamente. Exato. Então, é sempre vender o produto de uma forma positiva e impactar esse cliente de forma positiva. Ótimo. A cultura nossa aqui, eu falo que a cultura comercial nossa é muito forte voltada à venda. A gente respira venda aqui todo dia, a gente tem a hora do bate-bumbo aqui, que quem faz venda bate bumbo.
Nós temos um time lá fora comercial muito aguerrido e hoje, né, está encaminhando para o último dia do mês, hoje é dia de entregar a meta mesmo, né? Eu chamo até dos super-heróis do dia 30, que faz tudo para bater a meta no dia 30, né? Então, gente, eu acredito que se a gente tiver uma cultura de venda muito forte, a chave do negócio, para o sucesso de qualquer negócio, está na venda eficaz que traz lucro para o negócio. E quando você tenta resolver o problema do cliente, como vocês vendem sonhos, né? Vocês são especialistas em vender sonhos. Então, quando você vende sonhos para o cliente, você se preocupa no bem-estar dele, você se preocupa no que é melhor para ele, e não somente na comissão, em ganhar o dinheiro dele, enfim. Eu acho que você consegue gerir muito bem os dois lados, né? O lado do cliente e o lado da empresa. Com certeza. Eu acho interessante demais quando nós conseguimos ter essa cultura em mente, uma cultura de venda, uma cultura de pessoas que ajudam pessoas, que se preocupam com as pessoas, enfim, né? Mas isso tem que ter uma estratégia, né? Tem que ter uma estratégia. Mas a gente falou aqui de venda, falando também de concorrência. O que difere hoje a sua empresa do seu concorrente? Quais estratégias você utiliza atualmente para você se destacar perante a concorrência? Certo. Hoje a gente trabalha com consultoria personalizada para cada cliente. Então, a partir do momento que você entra na nossa empresa, a gente vai procurar um plano para você trabalhar dentro da sua economia, que não vai lhe afetar. É um dos diferenciais da nossa empresa. Também a gente tem, né, o chamado lance embutido. O cliente que não tem condições, exemplo, de fazer um consórcio, ele só quer fazer o consórcio, mas não quer esperar por sorteio. Uhum. Então, a gente tem também o chamado lance embutido, que é um processo que a empresa empresta esse valor de lance para o cliente antecipar a contemplação. Uhum. Fora isso, a gente tem todo o processo de acompanhamento dos nossos clientes, do começo até o momento ali que ele quita as parcelas dele, pega a casa dele. Uhum. Então, a gente não deixa o cliente ali abandonado, porque, infelizmente, acontece de empresas... O cliente pagou a primeira parcela e esqueceu do cliente. Então, esse também é um diferencial da nossa empresa. O acompanhamento ali até a realização do sonho, até a quitação, tudo direitinho. Ótimo. Então, a sua empresa está voltada sempre à resolução do problema do cliente, né? Exatamente. A resolução e isso é uma cultura. Isso é uma cultura. A nossa aqui também é buscar a melhor solução para o cliente, para que ele tome a melhor decisão. Sempre será assim, né? Então, a gente sabe o quão desafiador é a gente implementar isso na cabeça do vendedor, né? Demais. O vendedor, meu amigo, é aquele cara que só quer saber de bater a meta dele e muitas vezes não quer nem resolver o problema do cliente, só quer resolver o problema dele. Mas é um vendedor que tem prazo de validade, né? E a gente sabe que se for, meu amigo, você resolve o problema do cliente, porque é ele que vai fazer uma recompra, é ele que vai indicar a nossa empresa, é ele que vai estar satisfeito com os nossos serviços. Então, é algo assim que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Eu mesmo, até hoje eu tenho clientes do início do consórcio. Que eu sigo ali, ele já quitou, já pegou bem, mas acaba indicando familiares, eu sempre estou entrando em contato, porque é uma relação que continua. E eu passo isso para o vendedor, para ele também ter esse cuidado com o cliente. Né? Entendi. Porque não adianta a gente fazer só ali o primeiro momento. É o depois, é o pós-venda. Sim. Então, o pós-venda hoje é o que sustenta também a empresa. Uhum. Eu falo sempre que o pós-venda hoje para mim é um pouco ultrapassado. Hoje para mim é o sucesso do cliente. O sucesso do cliente. A gente sempre precisa que o cliente tenha sucesso em comprar a nossa loja. Do yes, comprei nessa loja. Entende? O sucesso do cliente que é o nosso pós-venda. Quais foram as transformações que eles tiveram comprando? Será que foi muito bom o nosso produto, o nosso serviço? O quanto ele está satisfeito? Então, qual é o sucesso do cliente? Então, o pós-venda hoje está um pouco ultrapassado, aí nós trabalhamos com o sucesso do cliente. Daqui uns dias meu time vai ligar para você e falar assim, Aline, fala para mim quais foram as transformações que você teve pós a nossa imersão. Aline, fala para mim como era a sua empresa antes da nossa imersão e pós a nossa imersão. Então, o seu sucesso é o sucesso da minha empresa. É o sucesso do meu negócio. Né? Então, nós temos sempre que pensar no sucesso do cliente. Então, vamos lá.
Se você fosse dar um conselho para quem está começando a empreender agora, que está pensando em abrir o seu próprio negócio, que está nos assistindo aí, que até trabalha numa empresa como autônomo, mas quer sair, quer colocar um negócio próprio dela, com base nos seus desafios próprios aí, o que você tem a aconselhar quem está nos assistindo aqui? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, a primeira coisa que tem que iniciar é a preparação. Show. Buscar o conhecimento, buscar também praticar, né, de alguma forma dentro da empresa que você atua e começar com as oportunidades que você tem. É uma das dicas que eu dou, porque às vezes a gente quer achar o momento perfeito para começar. E o momento perfeito é agora, nas condições que a gente tem, até ter condições melhores para estar evoluindo. Verdade. E é isso. Então, se prepare, que as oportunidades vêm e não tenha medo, né? Se você também ter medo, o medo vai te atrapalhar. Então, a gente que é empreendedor, acredito que o medo não está mais no nosso vocabulário. E sempre acreditar, né, no seu potencial. Vai ter momentos na nossa vida que vai ter gente que vai nos desanimar. Então, acredite em você, busque mesmo e, acima de tudo, coloque seus planos na mão de Deus que dá tudo certo. Verdade, verdade. Você falou aí sobre medo, é uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha de perguntas quando eu abro. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Está escrito na Bíblia, né, que hoje é o nosso manual de vivência mesmo, 366 vezes a palavra medo, que nós não devemos ter medo. Por que 366 vezes? Até o ano que é bissexto, né, foi pensado. Então, todos os dias nós temos que enfrentar esse leão dentro da gente que tem medo de tudo, enfrentar mesmo, poxa, essa insegurança, essa incerteza, e o medo paralisa as pessoas, né? Então, você falou assertivamente aí, lutar com as armas que nós temos na mão hoje, é fazer mesmo o melhor de nós hoje, até termos condições de fazer melhor ainda, de crescer e evoluir. A condição que eu tenho é essa, irmão. Antes a minha condição era colocar um carro aqui na rua e mexer. E eu dava o meu melhor. Mexendo no carro na rua, sem ferramenta, sem nada. Eu dava o meu melhor. Aquela era a minha condição. Hoje eu tenho condições de prestar um serviço melhor ainda. Porque hoje eu tenho uma condição melhor, uma infraestrutura maior. Mas a minha intensidade, o meu volume de trabalho, a minha vontade de fazer o melhor de mim não mudou, é a mesma, entende? Então, isso que vai diferenciar o empresário de sucesso, uma empresa de sucesso, para um empresário que não tem sucesso e uma empresa que fala, que fecha, tá? Então, hoje nós recebemos aqui, eu queria que você... Estamos chegando já ao final desse podcast, passou muito rápido, viu? Esse passou muito rápido. Estou chegando ao final do podcast aqui com a Aline, empresária aqui da nossa cidade. Eu queria que você desse suas considerações finais e te agradecer já de antemão, mais uma vez, de estar junto conosco aqui. Espero você aqui no dia 8 e 9 de março, né? Na próxima semana, no próximo final de semana. Sim. Então vamos estar juntos aqui mesmo na nossa sede, tá? Na nossa próxima imersão. Então, quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo de estar junto conosco aqui. Adorei esse podcast, espero ter você aqui mais vezes, tá? Certinho. Eu também sou muito grata, tá, por estar aqui hoje. Agradeço a você, a toda a sua equipe. Um beijo aí para minha mãe, para meu pai, meus irmãos, gente. Satisfação também, né, poder estar aqui com vocês. Gratidão aos meus líderes, Breno e Elane, a minha ex-sócia Cirana. Enfim, gente, todo mundo que contribuiu para a minha vida, para eu estar aqui nesse momento. Um abraço, um beijo e tudo de bom para vocês. E para você que está me assistindo, eu digo, acredite sempre nos seus sonhos, acredite em você e se prepare. Agora, no dia 8 e 9, eu já estou inscrita, tá? No curso aqui do Dan. Venha você também, venha fazer a diferença na sua vida. O que mudou a minha percepção de mundo e a minha consciência foi o curso que eu levei 1 quilo, né, de alimento. Lá eu tive toda a minha mudança. Hoje eu estou aqui de frente, né, com um dos maiores empresários da região. E você também pode estar aqui ao lado dele pegando muitas dicas. Na live foi sensacional, então acredito que dia 8 e 9 vai ser
um boom também para vocês empresários. Então, venha para cá, venha para o time de campeões. Show. E esse foi mais um podcast Pode Empreender com a Aline, empresária e empreendedora aqui de Vitória da Conquista. Para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, assine, ative o sininho das notificações, que toda quinta-feira tem podcast Pode Empreender, e dia 8 e 9 tem Imersão Dan aqui em Vitória da Conquista, e hoje ainda nós teremos no nosso Instagram a Mega Live, viu? Você vai estar presente? Sim, vou estar, vai sim, estar com presente certeza. na nossa Mega Live de hoje à noite. Esse foi mais um podcast. Um beijo no coração, até a próxima semana. Um abraço. Tchau, gente.